Um estudo de uma consultoria internacional publicou o alarmante índice de 65% de destruição do patrimônio de empresas familiares até a segunda geração. Preocupados com o futuro do patrimônio conquistado ao longo dos anos, empresários buscam novos métodos de proteção financeira. Para explicar essa proteção patrimonial, eu recebo hoje aqui no Economia News o Felipe Fabro, que é advogado tributarista. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Economia News. O que significa essa proteção? Muito obrigado pelo convite, saudação aos nossos telespectadores. Muita gente fala em blindagem patrimonial. A palavra é um tanto forte, é importante, costumo usar o termo proteção patrimonial. Proteção de quem? Proteção do próprio patrimônio, sobretudo para os familiares. Esse índice da pesquisa é bastante expressivo porque 65% das empresas familiares acabam sendo destruídas até a segunda geração, até os netos. E esse dado pode ser confirmado muitas vezes pelos empresários quando se perguntam: a empresa está preparada para continuar a sua atividade sem o patriarca ou a matriarca? Os executivos, familiares ou não, são remunerados num padrão condizente com o mercado? Existem regras claras para o ingresso de novos sócios, herdeiros ou não, dentro da estrutura? Então, trabalhar com o fator morte, trabalhar com a sucessão dos executivos e o ingresso dos herdeiros na empresa é o que nós falamos de planejamento sucessório e também tributário. Você nota que possa ainda haver uma barreira para que isso se estabeleça, Felipe, considerando que quando se trata da falência ou da morte, enfim, do futuro de uma empresa familiar, esse tipo de conversa nem sempre é muito aberta junto aos herdeiros? É bem verdade. Muitas vezes se evita esse tipo de conversa porque é um assunto um tanto quanto constrangedor. Exato. Temos uma grande e única certeza na vida, que é a morte e o pagamento de tributos. E muitas vezes fugimos dessa discussão, fato que acaba proporcionando um problema na condução dos negócios quando se vai o patriarca ou matriarca. Não só no montante tributário. Veja que acima de R$150 mil, aí, quando do inventário em morte, 8% de todo o patrimônio construído na vida deve ser recolhido a título de causa-mortes, em detrimento dos herdeiros. Então, parcela expressiva de todo o patrimônio que nós adquirimos e construímos pode ser entregue ao fisco se não houver um planejamento prévio, regras de gestão para que a empresa possa desenvolver regularmente as suas atividades. Isso significa, talvez, que um império financeiro pode ser entregue à União, ao fisco, aqui no Brasil? Não há dúvida. E muitas vezes quando os herdeiros não estão preparados para tocar a sua administração, não estão voltados para lidar com a situação de trabalhar com sócios, e muitas vezes pares, na condução do negócio. Então, é importante, muitas vezes, aproveitar a presença do patriarca e do matriarca para que delimite aquele filho que tem um maior talento para o marketing, o outro que tem para a área financeira, ou a criação de acordos de cotistas, quórums específicos para investimento. Então, eu quero a presença de no mínimo 2 ou no mínimo 3 filhos que estejam de acordo com essa ou aquela operação, para que a organização possa continuar, se tenha uma perenidade do negócio em detrimento da destruição da empresa. Agora, Felipe, na tua opinião, como é que um empresário, um patriarca, hoje deve fazer, ou o que ele deve fazer para buscar, ou pelo menos iniciar o estabelecimento dessa proteção patrimonial? Isso de forma legal, naturalmente. Claro. A gente não pode abrir mão da legalidade não como um adjetivo, mas claro, sim como uma razão do Estado. Então, muitas formas de criação de uma holding patrimonial, onde se colocam os herdeiros também como sócios, a criação de acordos de cotistas, então, criando quórum para as decisões de investimento, das atividades, cláusulas para os acordos de limitação patrimonial através do matrimônio, então, os regimes de matrimônio que os filhos deverão seguir, comunhão, separação, as cláusulas de ingresso nessa nova sociedade, como serão os sócios. No falecimento do pai, como vai ficar, no falecimento da mãe, como vai ser a entrada dos filhos dentro dessa empresa, qual o grau de gestão, qual o grau de autonomia, cláusulas que podem ser colocadas desde logo e que evitam aí um rompimento nas atividades da empresa quando de uma morte. Ô Felipe, o índice de quebradeira no Brasil por conta dessa não proteção patrimonial é muito grande? Além, talvez, desses 65% aí que eu citei no início? Eu não teria dados exclusivamente brasileiros, né? O que nós temos é esse do Family Business Institute, que é um dado mundial e que aponta que 65% de todas as empresas até a segunda geração é bastante grande. Vemos aqui, muitas vezes, nos próprios inventários, grandes discussões familiares. Quando se tem ainda um acordo, um consenso, a questão é um tanto mais fácil, mas não raras vezes um juiz acaba determinando os caminhos da empresa, por quê? Quando o
patriarca ou a matriarca se vai, não havendo consenso entre os filhos, a solução vai parar no Poder Judiciário e o caminho é largo. Agora, isso tudo e esses índices só reforçam a velha máxima, né? Do pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Bem possível que sim. É um grande problema. Felipe, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Economia News. Muito obrigado. O programa de hoje está terminado. Nós voltamos amanhã. Até lá.